Vamos dizer isso com essa canção. Esse nome é lindo, é maior do que tudo. Ele venceu, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele merece o nosso louvor. Esse é um momento seu do Senhor. Seja um entre vários momentos. Talvez você já teve hoje desde que acordou com Ele. Não porque tem ministério de louvor aqui. Não porque a gente está chamando a igreja para adoração, mas porque a adoração é o nosso estilo de vida. A adoração é aquilo que a gente entende que nós nascemos para fazer. Então que seja um momento de adoração ao nosso Deus.
questões que você tem. O meu filho morreu por essa incapacidade que você acha o tempo todo que tem de caminhar. E Ele te faz forte. Ele te firma na rocha. E Ele te mostra todo dia porque Ele é um Deus que deve ser adorado, servido. Ele nos mostra todo dia porque não temos, Senhor. Não temos outro lugar para onde iremos, Senhor, a não ser nos teus pés. É esse que é o Deus da tua vida. Ele te pega ali, ó, do teu lugar de angústia. Ele te pega do teu lugar de questões, de inquietações. E Ele te coloca firme nele. Porque firmeza, meus irmãos, só em Cristo Jesus. Essa terra não vai nos oferecer nenhuma outra proposta que aquete e pacifique o nosso coração. Ninguém, por mais que te ame, seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, seu esposo, um dia essa pessoa vai falhar com você. Mas Cristo não falha com você. Ele é a rocha da tua vida. Ele é a rocha da minha vida. Ele é Cristo Jesus, morto, crucificado e glorificado, olhando para os seus hoje, resgatando os seus hoje, trazendo esperança hoje, enchendo os corações hoje. Ele é Cristo Jesus. Por isso só nos resta nos consagrarmos. E consagração é separação. Separação para um propósito santo. Separação para um propósito de viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Vamos fechar os olhos. Podem sentar, irmãos. Vamos fechar os olhos e vamos nos consagrar nessa manhã. Estamos prestes a ouvir a palavra do Senhor. Então vamos colocar nosso coração. Fala, Senhor, deixa meu coração aberto, Senhor. Se a tua palavra me confrontar, que eu não rejeite, que eu não vire o rosto. Se a tua palavra me confrontar, que eu aceite. Isso é saúde espiritual do Senhor. Isso é trato do Senhor nos nossos corações. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Entreguei a minha vida, eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei
Que as circunstâncias não nos abalem, porque o Senhor não é Deus de circunstâncias. O Senhor escreve as circunstâncias. O Senhor é dono das circunstâncias, Senhor. Nos dá uma fé inabalável em Ti, Senhor. Porque toda glória, toda força, todo poder é Teu, Senhor. Usa Teu servo agora com a Tua palavra, Deus. Com poder e glória, que nós sabemos que vem de Ti. O coração dele está aberto, a vida dele está aberta. Está aberta, a família dele está aberta para Ti, para a Tua obra, para a Tua voz, Senhor. Fala com cada um, fala com o pastor, Senhor, para ele falar conosco, Senhor. E que a gente escute, que a gente tenha um coração sensível, Senhor. Que a palavra não fique só no nosso racional, no nosso entendimento, Senhor, mas ela apareça no nosso comportamento, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente vê o que acontece nas nossas vidas, nas nossas projeções para o futuro, Senhor, que a Tua palavra habita ali também, Senhor. Habita em nós, Senhor, por meio da Tua palavra. Santo Espírito, fala conosco, porque precisamos, necessitamos do Senhor. É questão de vida ou morte. É viver direito, é escutar a Tua palavra, seguir a Tua palavra, escutar o Teu Santo Espírito, que ele seja, que esse corpo aqui, que essa mente, que esse coração sejam lugares aprazíveis para o Teu Espírito, Senhor. Nos esvazia de nós mesmos, Senhor, das nossas vontades, daquilo que a gente acha tão importante. Que a coisa mais importante para nós, Senhor, agora seja ouvir a Tua palavra, receber o Teu ensinamento dessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom a gente passar esse momento juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Não existe momento como esse. Você que já há mais de 1 ano e meio tem se resguardado por causa deste momento de pandemia, já começa a ensaiar o retorno a uma igreja verdadeiramente seguidora de Cristo, perto da sua casa, não importa se é aqui ou outro lugar, mas uma igreja que é comprometida com a mensagem da cruz de Cristo, porque não existe momento que possa substituir este momento em que o Senhor fala aos corações, no meio da sua igreja, no meio do teu povo e comunidade. Eu sei que ainda precisamos nos cuidar, e aqui estamos com todo cuidado, mas não abrindo mão, não desperdiçando esta oportunidade extraordinária que o Senhor nos dá de estar na presença dEle. Queridos, nós também temos o compromisso de gerar conteúdos para nossas redes sociais, e ela acredita que as redes sociais têm este objetivo de levar a muitos essa palavra, e o nosso compromisso, o compromisso dessa comunidade é em produzir conteúdos que aponte para Jesus, porque nós reconhecemos que o único que pode mudar uma vida de forma permanente é Jesus. Então nosso compromisso não é com seguidores, não é obter likes e nem outra coisa qualquer que possa gerar em redes sociais, mas sim em levar esta mensagem que muda, que transforma de forma permanente a vida de alguém em Cristo Jesus. Então temos lá IEC Floripa, IEC Floripa no Facebook, no YouTube, no Instagram, nossas redes sociais, gerando conteúdos para te aproximar mais a Cristo Jesus, que é a nossa conexão com o Pai, com Deus. E hoje queria também dar as boas-vindas a você que está em casa, que está assistindo em algum momento esta celebração, mas também em especial os papais, que os papais sintam-se abraçados. No nosso informativo de hoje tem uma homenagem especial aos papais, mas eu vejo que a história da redenção está estampada em toda a humanidade, inclusive nesta missão que Deus deu aos homens, fracos como eu e você, de ser pai. A paternidade é uma oportunidade que Deus dá para que o mundo conheça o amor de um Deus protetor, de um Deus provedor, mas acima de tudo, de um Deus que sacrificou a própria vida pelos seus filhos. Pais, homens, essa é a nossa missão, de fazer com que os nossos filhos entendam o quanto são amados por Deus. Quando você ama o seu filho de forma protetora, provedora e sacrificial, na verdade você está refletindo o amor do Pai ao Filho, o amor de Deus. Então é um chamado sim, é uma missão sim. Eu sei que o mundo tem pregado uma coisa completamente diferente.
pais e mães sem compromisso, famílias que não precisam mais ter este vínculo, mas isso é uma mentira. A humanidade precisa deste vínculo, a humanidade precisa deste amor, a humanidade precisa da figura paterna, do pai que provê, que ama a esposa, que ama os filhos, que mantém o vínculo da família. Este é a mensagem poderosa do Dia dos Pais que nós podemos trazer como igreja. Mas nós também temos que agradecer a Deus, porque temos orado e o Senhor tem mandado trabalhadores. Temos uma missão muito importante nessa cidade, uma cidade ainda muito carente do verdadeiro Evangelho de Jesus, e o Senhor tem nos chamado para cá para replantar esta igreja que foi por muitos anos atacada, e quando muitos achavam que ela tinha sido destruída, o Senhor Jesus falou assim: não, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. E nós temos esse privilégio de replantar esta igreja aqui, uma igreja fundada, enraizada em Cristo Jesus. E o Senhor tem ouvido nossas orações e tem enviado muitos para esta missão. E enviou mais um casal, Lucas e Bruna, se apresentaram à igreja de Brasília, na última assembleia, e fizeram uma proposta. Eles estão terminando o curso deles lá no Palavra da Vida Norte, e eles passaram o estágio aqui, e eles tinham assim um plano para ir para a Europa, né? Eles tinham um chamado lá para aquela área, né? Mas Deus tacou fogo no coração deles, e eles amaram essa igreja, esta cidade, e eles falaram para a igreja de Brasília: nós queremos começar o nosso ministério ao lado dos irmãos lá. Então nós louvamos o nome do Senhor. Eles ainda estão em formação, ainda tem 2021, 2022 eles vão estar estagiando mais uma vez aqui conosco, e em janeiro de 2023 eles estarão conosco. Orem por isso, orem por eles, e abracem já eles como membro deste corpo, desta comunidade aqui local, para nos ajudar nesta caminhada, né? Nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens, cartas de Jesus ao mundo, que tem o propósito de mostrar que você que conheceu o Evangelho, você que chegou à cruz de Cristo, você foi chamado. O chamado não é só para o pastor, o chamado não é só para o líder, não é só para o pregador, o chamado é para cada um dos servos do Senhor Jesus que chegou à cruz. Você é cartas de Jesus. Por isso que essa série vai levantar personagens da Bíblia quase desconhecidos, quase escondidinhos nas páginas da Bíblia, para ver que você, escondidinho, talvez não conhecido por muitos, também é carta de Jesus para levar o Evangelho do Senhor. A Luciana lembra, obrigado, ela sempre me lembra, eu esqueço, no final de uma página vai receber também uma homenagem. A homenagem não vai ser só escrita não, vai ser mastigada também, tá bom? Então no final da nossa celebração, nós vamos também homenagear os pais com uma lembrancinha. Não vão embora, e os pais que não estão aqui hoje também, nós faremos chegar em suas mãos essa lembrancinha. A Luciana também convida as crianças para ir lá para o cantinho delas, que ela também vai levar esta palavra do Evangelho de Jesus para as crianças, tá bom? Vamos orar mais uma vez, colocar a vida do nosso irmão Márcio, que tem hoje a responsabilidade de nos conduzir e dividir conosco o que Jesus já falou no coração dele durante a semana. Pai, coloca a vida do teu servo em tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou no coração dele. Eu sei que é um peso insuportável, Pai, se nós formos carregar sozinhos. Mas é o Senhor que carrega conosco e carregará com o Márcio agora, Senhor, esta responsabilidade. Mas que ele entenda que é um privilégio, isto que agora ele vai ter, de compartilhar conosco aquilo que o Senhor já falou no coração dele. Que Jesus seja exaltado na vida do nosso irmão Márcio, e que os nossos corações estejam prontos para ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do Márcio, nós vamos assistir o vídeo, pedir para a
Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Então, como o pastor falou, ele me convidou para estar aqui à frente, né? Hoje, sendo instrumento de Deus para trazer a sua palavra aos nossos corações. E eu convido então os irmãos a curvarem suas cabeças e vamos orar antes de iniciarmos o nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui neste dia maravilhoso, um dia bonito, ó Pai, que Tu nos concedeste na Tua casa e na Tua presença. E nós agora queremos clamar, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que esteja aqui conosco nesta manhã, nos guiando e nos conduzindo, ó Pai, para que a Tua palavra ela seja trazida conforme o Teu propósito, conforme o Teu querer, e que nós apenas sejamos instrumentos Teus nas Tuas mãos, para que essa palavra seja pregada e divulgada para todo mundo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, como o pastor bem falou, eu estou aqui para trazer mais uma mensagem da série Cartas de Jesus, que é uma continuidade da série anterior, que era Seguidores geram seguidores. O propósito dessa série é fazer com que nós continuemos mobilizados, cientes da nossa missão que foi dada por Jesus na propagação do seu Evangelho, na transmissão da sua palavra, no anunciar das boas novas do Evangelho. E Jesus, ao longo desses mais de 2000 anos decorridos desde a sua passagem aqui pela terra, ele vem escrevendo cartas nos corações, cartas vivas nos corações, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, bem como mediante a transformação proporcionada pela sua palavra, que confronta a nossa realidade carnal com a expectativa de vida espiritual pretendida por Deus na vida de cada um que um dia entregou seu coração, que um dia reconheceu o sacrifício de Jesus como meio de restauração da nossa comunhão com Deus, como meio da nossa salvação em Jesus Cristo. Esse trabalho incessante de Jesus começou com as 12 primeiras cartas, escritas no coração de homens que hoje são famosos por terem seus feitos registrados na Bíblia, mas que na origem eram homens desconhecidos. Alguns deles eram simples pescadores de peixes, mas que foram transformados em grandes pescadores de alma para constituir o maior projeto de Deus, que é a igreja, encabeçada e governada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, da qual um dia Ele nos fez o convite, Ele fez uma convocação, um chamado, para podermos integrar também este projeto maravilhoso que visa anunciar as boas novas do Evangelho para todo aquele que não conhece a pessoa de Jesus Cristo, com o propósito de um dia estarmos todos na presença de Deus, louvando e glorificando. A esses 12 homens, ele deu uma ordem, a qual nós costumamos chamar de o grande comissionamento, registrado lá em Mateus 28, nos versículos de 18 a 20, que diz: então Jesus, aproximando deles, assegurou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então notem, meus irmãos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Paulo vai dizer que isso é um mistério. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos de 9 e 10, ele vai dizer: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. E esse tempo já chegou, meus irmãos, e nós fazemos parte da história. Nós estamos vivendo o tempo em que Jesus vem convocando pessoas para integrar a sua igreja. Essa ordem, meus irmãos, ela é perene no tempo, até que ele um dia retorne para buscar a sua igreja remida e lavada pelo seu sangue. Aqueles homens, eles atenderam ao comissionamento registrado em Mateus, e o resultado do trabalho desses homens está registrado no livro de Atos e algumas outras cartas que compõem o Novo Testamento. O cumprimento desse comissionamento exigiu renúncia, obediência, dedicação, perseverança e coragem. Tudo isso regado por fé, esperança e amor. Ou seja, ele deixou bem claro no comissionamento dele: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E nós fazemos parte desse projeto. Nós temos que levar essa ordem adiante, ajudando pessoas a se tornarem obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, semelhantemente àqueles homens, Deus quer continuar essa obra fazendo uso de pessoas como nós, pessoas anônimas, mas que, colocadas à sua disposição, também podem cooperar na realização de uma obra magnífica que pode transformar a vida de uma pessoa, a vida de uma comunidade, de um bairro, um município e assim por diante. Esse é o propósito, que nós tenhamos a consciência de que nós integramos esse projeto que faz parte do grande comissionamento de Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1 ainda, nos versículos 11 e 12, ele vai nos dizer: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E como é que nós podemos então estar louvando e glorificando a Deus já no presente momento? Como é que nós podemos fazer isso? Vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, conforme Filipenses 1:27, que vai nos registrar. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Essa foi uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Mas, independente da pessoa dele, ele queria que os filipenses vivessem de modo digno do Evangelho de Cristo. E é isso que Deus espera. É isso que Deus quer, que nós assim vivamos.
Pedro também, em sua primeira carta, escrita aos peregrinos que viviam nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, registra que eles foram escolhidos em conformidade com a presciência de Deus pela obra santificadora do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Vejam bem, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Está falando conosco também. Ele escreveu aquela carta, mas é uma carta também perene no tempo. É uma carta que atinge os nossos dias e alcança os nossos corações. Depois, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai reforçar ainda essa ideia falando: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fazemos parte desse projeto, meus irmãos. A obra precisa avançar e para isso nós temos que nos conscientizar de que nós temos também esse sacerdócio que Pedro fala aqui: vós sois sacerdócio real. E para mostrar que Deus realmente usa pessoas anônimas na realização de sua obra, eu convido então os irmãos à leitura do texto de Atos no capítulo 18, dos versículos 1 a 19 e depois dos versículos 24 a 28. Ali nós vamos ver que pessoas que aparecem no cenário, mas que a gente, num primeiro instante, não dá aquela importância ao trabalho deles, mas eles tinham exercido até então um trabalho fundamental na obra de Cristo. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha essa consciência de que não é só o pastor tem os seus coadjuvantes, aqueles que vão cooperar no trabalho da igreja para levar o Evangelho ao mundo que tanto precisa. Então vamos lá, Atos, capítulo 18, versículo 1, Atos 18, 1, até o versículo 19. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los, e percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Cristo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não temas, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Quando, porém, Galho
era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou: se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos, e ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. 24, versículo 24 agora. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. O livro de Atos, meus irmãos, ele trata de uma narrativa dos Atos dos Apóstolos, mas que muitos estudiosos, às vezes brincam sugerindo que poderia ser o título Atos do Espírito Santo. Mas na verdade, o fio condutor de toda a narrativa do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus. É ele que vai aparecer do início ao fim do livro, dirigindo, guiando, instruindo, capacitando, convocando, indo. Então, a partir de um determinado dia, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu na vida dos discípulos que se encontravam reunidos. Nós podemos ir lá no capítulo 2 de Atos, um instante, e o livro de Atos vai nos mostrar que naquele dia que o Espírito Santo desceu e eles foram batizados com o Espírito, muitas pessoas de diversas regiões do mundo conhecido naquela época se encontravam presentes naquele dia. Então lá no capítulo 2, versículo 9, nós vamos encontrar a seguinte fala: nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Eles ouviram as grandes realizações de Deus na sua própria língua. Isso foi obra do Espírito Santo de Deus no coração, derramado no coração de homens que um dia se colocaram à disposição da obra de Jesus.
A partir desse dia, meus irmãos, o Espírito Santo então passou a instruir, capacitar e guiar a todos quantos haviam recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus. Não, pode deixar cedo. Aquele lá que fez. Passa esse mapa aí, para ver se tem um melhor, um outro. Dá para ver. Dá para ver? Tá. Isso aí é só para os irmãos verem. Volta lá no primeiro instantinho, Letícia, por favor. Isso ali, ó, é só para os irmãos verem o mundo conhecido daquela época. Europa, Ásia, África, a região da Arábia, né? Tinha pessoas de todas essas regiões apontadas ali naquele mapa. E todos eles, nas suas línguas, ouviram as grandes realizações de Deus na sua própria língua. Aquelas pessoas, em um primeiro momento, permaneceram no espaço geográfico em que elas estavam, enquanto tudo estava tranquilo, até que chega o capítulo 7 e o capítulo 8 de Atos, e Deus então mostra, né, a narração, através da narrativa de Lucas, da morte de Estevão e o início de uma forte perseguição à igreja. Com isso, os cristãos foram espalhados novamente por toda essa região que vocês podem ver ali, por toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, começando assim o cumprimento do Ide de Jesus. Eles atingiram o Egito, no continente africano, a Ásia e a Europa. Eles foram espalhados por uma vasta região que, como eu disse, era o mundo conhecido deles até então. E o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles, conferindo poder, ousadia e visão, cumprindo as profecias, né? E cumprindo a promessa de Jesus que ele havia feito aos apóstolos de que ele enviaria um Consolador. Então, meus irmãos, é esse Espírito, o fio condutor, que vai colocar no palco da história 4 figuras que nós vimos aqui nesse trecho que a gente leu. 4 figuras: Paulo, Áquila, Priscila e Apolo. Não é por acaso que Paulo chegara aqui em Corinto. Paulo, durante as viagens que ele fez, né, as 3 viagens missionárias, na segunda, ele tinha a pretensão, se vocês olharem ali, desce com aquele mapa amarelo lá que tem o trajeto lá. Ele parte aqui de baixo, de Antioquia, e vai subindo. Quando ele chega numa região chamada de Ásia Menor, que eu não sei se os irmãos conseguem ver ali, ele quer ir naquela região levar o Evangelho, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu que Paulo levasse a palavra àquela região. Ele então olha lá para cima, quer chegar lá no limite, lá em cima, na região da Bitínia e do Ponto, mas o Espírito também impediu que Paulo fosse levar a palavra àquela região. E aí ele desce e segue até uma região chamada de Troade, e ali ele tem uma visão de um varão que durante a noite ele tem uma visão de um varão macedônio que diz: vem, passa a Macedônia para nos ajudar, vem nos ajudar, nós precisamos de ajuda. Na verdade, meus irmãos, era o Espírito Santo guiando Paulo, e Paulo então coloca o pezinho dele na Europa, e ali, até chegar em Corinto, ele passa por alguns perrengues, mas tudo com a bênção e a proteção do Espírito Santo, até que ele chega em Corinto. Então não foi Paulo que desejou estar em Corinto, é o Espírito Santo que guiou Paulo até Corinto. Muitos de nós que aqui estamos hoje, né, que nos consideramos anônimos, mas mesmo sendo anônimos, nós estamos aqui não por causa da nossa própria vontade, mas sim porque um dia o Espírito Santo nos colocou aqui. Alguns aqui já conhecem a história dessa igreja.
Eu por muito tempo quis ir para Brasília, e eu fiquei tentando, e eu não consegui ir para Brasília. Mas eu descansei depois, chegar à conclusão que Deus queria que eu permanecesse aqui. E depois de 3 anos, tocou o telefone na minha mesa e eu recebi um convite para ir para Brasília. A minha ida a Brasília permitiu conhecer o pastor Luciano, que hoje está aqui. Então, não é da nossa vontade. Foi da sua vontade, pastor? O pastor queria ser professor universitário. Tinha feito MBA, tinha se preparado para isso e estava prestes a ir para a reserva, quando Deus disse: olha, tu vai lá para Santa Catarina. Talvez eu tenha ido lá justamente para servir de elo, de contato, né, para que ele... O varão macedônio. O varão macedônio, para que ele conhecesse o trabalho aqui. Nós acabamos de ver recentemente a história do Luciano e da Dani. Talvez eles pensam que tenham escolhido vir para cá. Vocês não escolheram vir para cá. Vocês foram guiados para cá. Amém. Então, esse trecho narra a vida de um casal, Áquila e Priscila. Áquila, o próprio texto diz que era natural do Ponto, região nordeste da Ásia Menor, onde Paulo queria levar a palavra e não conseguiu ir. Áquila era lá daquela região. E Áquila e sua esposa haviam acabado de chegar de onde? De Roma, que fica, nem aparece ali no mapa, fica bem à esquerda, né? Lá na Itália, que era a cidade sede do Império Romano, né? Era a capital do Império Romano. Eles tinham acabado de chegar de lá porque eles foram expulsos pelo imperador Cláudio, que governou Roma de 41 a 54 depois de Cristo, que mandou expulsar todos os judeus de Roma porque eles estavam transtornando a cidade por causa de um certo Cresto, um erro ortográfico, que na verdade era Cristo, porque eles estavam tumultuando a cidade com a pregação do Evangelho. Então vejam, esses irmãos que eram lá do Ponto, estavam em Roma, mas são expulsos de lá por causa da pregação do Evangelho. Encontram Paulo em Corinto, que estava ali também porque foi guiado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, as coisas não acontecem por acaso. Paulo, vocês viram, num primeiro momento foi morar com eles, e depois, quando Silas e Timóteo desceram para Corinto para encontrar a ele novamente, ele pôde se entregar totalmente à obra de pregação do Evangelho. Mas até então, ele conheceu um casal que era fabricante de tendas e foi morar com eles. Meus irmãos, imagina você, marido e mulher, chega numa cidade, conhece um cidadão e leva para sua casa, né? Alguma coisa eles viram na vida de Paulo, certo? Paulo era uma carta-viva, meus irmãos, e que foi lida imediatamente por eles, e eles puderam compreender que Paulo era um homem de Deus, um homem enviado de Deus para a pregação das boas novas. Então eles certamente devem ter convidado Paulo, e Paulo teve interesse em morar com eles porque tinha o mesmo ofício. Paulo também sabia fazer tendas, e há registro de que essa era uma atividade lucrativa, era uma profissão que rendia um certo poder financeiro para poder, pelo menos, custear a vida de Paulo ali naquele lugar. Então eles tinham o mesmo ofício, né? E isso permitiu a aproximação de Paulo a esse casal. Porque Paulo também, por outro lado, ele preferia não depender do sustento proveniente da pregação do Evangelho. Ele não queria dar margem nenhuma para que o povo judeu, que muito combatia a pregação, viesse acusado de qualquer coisa dessa natureza.
querendo levar vantagem econômica com a pregação da palavra. E esse casal, ele passa a se tornar então um apoio providencial ao ministério de Paulo. Eles começam então a se envolver com a propagação do evangelho naquele lugar. E o trecho que a gente leu diz que Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses. Durante 1 ano e 6 meses, Paulo pôde contar com o auxílio daquele casal. Paulo pôde conviver com aquele casal. E aquele casal, né, que estava ali, pegou um momento da vida de Paulo ali que não era muito tranquilo. Por quê? Porque os judeus sempre estavam em oposição a Paulo. Basta ver o que nós lemos no capítulo 18, ali no versículo 9 e 10. Quando Deus, né, diz a Paulo: numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo. Nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Então isso aqui nos mostra que a situação não era tranquila. Isso aqui nos mostra que Paulo devia estar angustiado, para que o Espírito dissesse: não tenhas medo, pois eu estou contigo. E esse casal viveu esse momento com Paulo. Então Deus providenciou um casal e muitas outras pessoas, conforme consta aqui, eu tenho muita gente nesta cidade, para ajudar a Paulo, para ajudar o ministério de Paulo. E o casal foi um apoio fundamental na vida do apóstolo, a ponto de arriscarem a sua própria vida. Vamos lá em Romanos 16, versículos 3 e 4. Paulo vai fazer uma saudação e ao mesmo tempo ele vai dizer o que esse casal passou para defender e manter a vida de Paulo. 16, 3 e 4. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa, e por isto lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então vejam aqui, meus irmãos, a importância de pessoas que passam despercebidas na leitura do texto. A gente fica fixando a nossa mente no trabalho de Paulo, na atuação do Espírito Santo na vida de Paulo. Mas quando nós fitamos o nosso olhar nos personagens que passam nas entrelinhas, a gente vê um pouco mais de atenção, a gente consegue ver a atuação do Espírito Santo na vida de pessoas que são coadjuvantes na história de Paulo, escrita pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós também somos coadjuvantes nessa história. Às vezes a gente fica acanhado, achando que não é para nós não podemos, nós não temos capacidade, nós não sabemos falar, mas não somos nós que vamos falar, não somos nós que vamos ter capacidade, é o Espírito Santo que vai dar capacidade a cada um de nós, é o Espírito Santo que vai falar usando a nós como instrumentos. Então a gente pode ver que aquele casal prestou um apoio fundamental a Paulo, mas aquele casal tinha outras características. Lá na segunda parte do trecho lido, a gente viu que eles encontram um outro cidadão chamado Apolo. E aqui a gente vê que o casal extrapolou o ofício laboral deles de vender tendas, né, para exercer o ofício sacerdotal, conforme Pedro fala: vós sois sacerdócio real. Aquele casal, né, cabe ressaltar, eles não tinham um ministério de tempo integral, mas eles tinham o coração integralmente dedicado a Cristo. Tanto é que quando eles veem aquele cidadão pregando
com eloquência. É o que o trecho nos diz, que Apolo era um homem que pregava com eloquência, com fervor. Quando eles percebem aquela joia diante deles, né, que era um homem eloquente, que acumulava experiência nas Escrituras e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, mas o texto diz que ele tinha um detalhezinho: ele só tinha o conhecimento do batismo de João. Então, aquele casal percebeu esse pequeno detalhe e convidaram o Apolo para uma conversinha particular na casa deles, onde eles puderam então explicar com acerto e clareza o caminho de Jesus, o caminho que o Espírito Santo de Deus estava ensinando a cada pessoa que se colocava à disposição, que deveria ser trilhado e seguido para um dia poder estar com Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim que eles perceberam, então, eles buscaram lapidar aquela joia que já estava praticamente pronta, mas faltava um pequeno detalhe: faltava o conhecimento do Espírito Santo de Deus, faltava o conhecimento da obra redentora de Jesus para a salvação dos pecados. Apolo era um homem que fazia muito e fazia bem com o pouco que ele havia recebido, com o pouco conhecimento que ele tinha. Mas aquele casal procurou ampliar o conhecimento de Apolo, levando a ele o conhecimento do batismo no Espírito Santo, levando a ele o conhecimento da obra redentora que Jesus já havia feito no meio do povo. Esse casal, depois de ter instruído a Apolo, vai recomendar Apolo aos coríntios, porque ele sentiu o desejo de ir para a igreja de Corinto. É isso que o Espírito Santo faz, meus irmãos. Ele prepara pessoas para estar no local e no momento exato. Ele prepara pessoas para fazer parte da história, a fim de anunciar as maravilhas daquele que nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Para isto é necessário que nós estejamos o quê? Vigilantes. Vigilantes à voz do Espírito Santo. O pastor na quinta-feira falava: nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar e ouvir a voz do Espírito Santo e entender qual o propósito de Deus para a nossa vida. Cada um tem um propósito específico. O primeiro é cumprir o ID de Jesus. Mas nesse ID de Jesus, cada um tem uma missão específica. Alguns vão cantar, outros vão ensinar, outros vão pregar, outros vão curar e assim por diante. Mas o fato é, nós precisamos estar atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer da nossa vida, da nossa pessoa. Outro detalhe que a gente pode denotar aqui é que aquele era um casal que colocava os seus bens à disposição do reino. Vejam o versículo 19 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 19. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Então, vejam que Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso. E de lá, ele escreveu uma carta aos Coríntios. E quando ele chega o momento da saudação,
ele dá esse pequeno detalhe que a gente não percebe, que passa despercebido. Áquila e Priscila vos cumprimento fraternamente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Então, meus irmãos, era um casal que colocava não só a própria vida à disposição do reino, mas também colocava os seus próprios bens à disposição. Num outro momento, o versículo 5 do capítulo 16 de Romanos, vamos lá ver, capítulo 16 de Romanos. Ou melhor, começa no 3 e vai até o 5. Capítulo 16 de Romanos, versículo 3 assim: saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Vocês, aqui tem duas histórias, dois detalhes importantes. Primeiro, novamente eles estão colocando a casa deles à disposição, mas só que agora eles não estão mais nem em Éfeso nem em Coríntios. A carta é para quem? Para os romanos. Eles já estavam de volta na cidade de onde eles haviam sido expulsos, porque estavam tumultuando a cidade com a pregação do Evangelho. E eles estão lá de volta novamente, tumultuando a cidade, né? Estão lá pregando as boas novas do Evangelho e colocando a sua casa à disposição. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui, meus irmãos, era um casal que atuava como um casal. Ou seja, eles estavam, a Bíblia não cita só Áquila ou só Priscila, cita Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. Ou seja, como casal, vida conjugal, eles estavam sempre à disposição do serviço do reino, ajudando Paulo, ajudando Apolo e ajudando muitos outros, colocando a sua vida à disposição do reino. O que nós podemos ver com tudo isso, meus irmãos? Jesus continua escrevendo cartas, ele não parou. Nós estamos aqui porque são cartas que estão sendo escritas pelo Espírito Santo. Toda carta, meus irmãos, ela tem um emissor, ela tem uma informação e ela tem um destinatário. E nós precisamos, como cartas vivas, nos colocar à mão do emissor, Jesus Cristo, para deixar que ele consiga redigir a sua carta gravada nos nossos corações, a fim de que nós possamos realmente levar a informação das boas novas do Evangelho. Destinatário pode ser a pessoa que está ao nosso lado, pode ser a coletividade, pode ser um bairro, pode ser um município e pode ser os confins da terra. Nós só temos que estar à disposição, nos colocar à disposição. Toda carta, ou melhor, antigamente, principalmente na época que Paulo viveu, na época lá do Império Romano, e até no serviço público federal, o irmão Luciano talvez já tenha pegado, o pastor Luciano, não sei se no Ministério da Saúde também funciona assim. Quando tinha algum assunto sigiloso para ser transmitido, a carta tinha que ser fechada e ela levava um selo com um carimbo para mostrar que ela não havia sido violada. Mas na verdade era para mostrar o quê? A autenticidade do que o envelope transportava, do que o envelope continha. E o nosso selo qual é, meus irmãos? Do Espírito Santo. Paulo vai falar lá em Efésios que nós fomos selados com o selo do Espírito Santo de Deus. Que esse selo, ele possa estar bem gravado e que nós possamos estar conduzindo a informação fidedigna, agindo do modo digno do Evangelho de Cristo, como cartas
vivas, escritas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Enquanto a equipe me ajude aqui no último louvor, eu queria fazer a pergunta: por que Deus tem um capricho, carinho de registrar tantos detalhes da palavra dele, se não para nos desafiar? O que adianta a gente acumular todo esse conhecimento agora e a partir deste conhecimento a gente não tomar nenhuma posição? Então esta canção vai falar de um desafio. Assim como essa mensagem foi um desafio à sua vida. Para a gente olhar para homens simples como Ágata, Priscila e falar: Senhor, eu posso ser um desses. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos. Queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser livre para ser o meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não me interessa ninguém te ver, te amar como tu és.
mais uma vez para a igreja e a sua esposa. Meu nome é Celso, é Márcia, nós somos membros da Igreja Congregacional do Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Amém. Ele é amigo do pastor Hilário, lá de Brasília também, já passou um bom tempo lá. O pastor Hilário mandou um abraço, falei que você passou aqui da outra vez. A sua filha, né? Está morando aqui. Meus filhos estão morando aqui. Seus filhos moram aqui, né? Na Araciba Escalado, né? Isso. Meus vizinhos, né? E sinta-se à vontade toda vez que estiver aqui e avise para eles, mais uma vez, que nós estamos à disposição, o que eles precisarem, eles não estão sozinhos aqui. Obrigado. E se vocês desistirem do Rio de Janeiro como eu desisti, sejam bem-vindos, apesar do frio. Apesar do frio. Vamos ficar de pé, vamos encerrar mais uma vez, orar, vamos pedir que o Senhor esteja abençoando. Chamar então nosso irmão Celso que faça essa última oração, agradecendo a Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana abençoada na presença dele. Senhor, é bom estar na tua presença. É bom ouvir a tua voz. É bom caminhar contigo. É bom saber, Senhor, que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É bom saber, Senhor, que não estamos sozinhos, Senhor. É bom saber, Senhor, que principalmente nós que somos pais, Senhor, temos um Pai que é a nossa referência. Amém. Que, Senhor, temos um Pai que é a nossa segurança. Senhor, temos um Pai que é a certeza, Senhor, de uma vida eterna, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo teu carinho. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. E nós pedimos que tu abençoes cada pai aqui, Senhor. Amém. E que, Senhor, da forma como, Senhor, tu cuidas de nós, eles, Senhor, deem o seu melhor para cuidar daqueles que tu colocaste nas mãos deles. Amém. Para que, Senhor, eles estejam conduzidos por ti, não apenas num crescimento físico, não apenas num crescimento emocional, não apenas num crescimento intelectual, mas sim, principalmente, Senhor, no crescimento de te conhecer. Amém. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso querido Pai, que nos deu o privilégio por causa do Filho Jesus, da obra que Ele realizou na cruz, de chamar Ele de Paizinho, ó Pai. E o Santo Espírito de Deus, que é o nosso selo, a garantia desta paternidade, seja sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares, e seja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e ser o meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus.
que o teu nome